O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a editora FEB. O exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o meu caminho e que viva. Ezequiel 33:11. As obras de Kardec, que é sempre bom a gente colocar no início do capítulo, para que as pessoas possam conhecer: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns. E também nós colocamos o que é o Espiritismo, porque ele é uma obra que complementa as outras 5, que vai trazer para nós reflexões acerca de como devemos lidar com os opositores, com os bajuladores, com os céticos, para que assim a gente consiga ter um bom relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor e procurarmos trabalhar da melhor forma possível para a doutrina espírita, para impulsionar a doutrina espírita. E aqui nós vamos estudar agora o capítulo 5, o Purgatório, nem o inferno e nem o céu. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593, é incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Aqui já começa a mostrar um Deus mais flexível, que te dá oportunidade. Vai te deixar na região purgatorial, de acordo com a falta que você tiver cometido, e depois vai te amparar, vai te ajudar, vai te colocar numa situação melhor. Assim, nós vamos começar a pensar em um mundo mais justo, em um mundo melhor, em um mundo onde nós possamos desfrutar de algumas possibilidades. Portanto, se faz necessário começar a transcender o entendimento de que e de como é Deus e como que Ele interage conosco, como que nós podemos vivenciar as nossas situações, os nossos momentos, as nossas possibilidades. O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua, que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e os simples delitos. Então aqui começa a ter uma equidade, começa a ter alguma coisa que faz as pessoas a refletirem. E aí fica mais lógico, porque não existe uma pena eterna, mas também não existe passar a mão na cabeça, ficar aí bonitinho e tal. Ou seja, tem uma proporcionalidade. A falta, você vai cumprir uma punição e depois você vai ser resgatado, você vai estar livre daquela falta. No capítulo anterior, que a gente estudou o Céu e o Inferno, principalmente nos itens 11, 12 e 13, a gente vê que o inferno fica meio que esquisito, porque não tem hora que não dá nem para entender o que o cara está querendo dizer. E ele diz e desdiz: todo mundo vai ficar no inferno? Esperando o dia do julgamento final? Aqui já começa a ter uma equidade, já começa a ter um ponto que traz para nós uma certa facilidade de entender, de compreender e de procurarmos estabelecer as metas necessárias ao nosso processo de evolução, ao nosso processo de crescimento espiritual. Sem o purgatório, só há para as almas 2 alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. E nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quanto imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvesse cometido muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Então, diante de uma situação como essa aqui, diante do entendimento desse parágrafo, nós temos que começar a perceber que tem que existir um parâmetro. A justiça dos homens tem um parâmetro.
Nós temos lá o Código Penal para crime tal, tanto tempo de cadeia, para crime tal, tanto tempo de cadeia. Se somar esse fator com esse, vai somar o tempo de cadeia. Ou seja, a punição tem uma correlação com a falta. Se nós temos do mal, sendo imperfeito como somos, temos essa condicional, imagine Deus tão perfeito quanto é. Então, aí que nós temos que começar a entender e começar a agir para termos uma melhor compreensão da justiça divina, uma melhor compreensão do reino de Deus. E outro detalhe importante, não tem jeito de ir para o céu sem ser perfeito. E também não justifica ficar no inferno sem ser perfeito diante de uma transgressão simples. Então nós temos que começar a raciocinar. E o purgatório trouxe para nós a possibilidade de um raciocínio sobre a situação.